Fala, estudante! E aí, tudo bem? Edwards Miranda aqui. Hoje a gente vai continuar a nossa playlist da termologia. A gente já viu a questão das escalas termométricas, como elas são formadas, como é que elas são relacionadas. E isso é muito importante para o Enem. Agora a gente vai ver um outro assunto que também costuma cair ali, vez ou outra, é um pouco comum, que é a questão de dilatações, as dilatações dos sólidos especificamente. Beleza? Então vamos aqui para a nossa lousa. Show de bola. Eu coloquei aqui dilatação dos sólidos. Lembra que eu falei para vocês? Acho que está na primeira aula. Eu vou até colocar o card aqui em cima se você ainda não assistiu. Que temperatura é grau de agitação de moléculas. Então imagine que isso aqui é uma molécula e ela está vibrando, se agitando em todas as dimensões, em todas as direções. Imagina aqui que ela está agitada e o tamanho dessa setinha é mais ou menos a distância que ela percorre para essas direções. Beleza. Aí se eu começo a colocar temperatura nela, coloco ela num forno, por exemplo, jogo calor nela, a temperatura dela começa a aumentar. O que vai acontecer? Essa mesma molécula, ela vai começar a fazer assim, ó. Percebem que as setas aumentaram um pouquinho. Significa que ela está vibrando em uma distância maior. Isso faz com que ela ocupe um espaço maior. E é exatamente isso que é a dilatação do sólido. Para efeitos práticos, a dilatação do sólido ela acontece em todas as dimensões, para efeitos reais, né? Nunca vai existir uma dilatação que acontece somente em uma direção. Mas, para o nosso estudo da física especificamente, a gente vai separar os movimentos. Porque olha só, pensa numa linha de trem. Quando ela se dilata, ela vai se dilatar o comprimento dela, a largura, a altura, o volume dela. Porém, convenhamos comigo, o que é mais importante? Ver o tamanho do comprimento da linha do trem. Mais ou menos ali uns 20 metros, talvez. Então, quando ela dilatar, a dilatação mais perceptível e mais importante para o movimento é essa do comprimento. A da altura vai fazer pouquíssima diferença. Então, a gente costuma separar os movimentos para o que é mais conveniente para a gente. Pensa naqueles fios de alta tensão de quilômetros. Ele tem a dilatação dele também de área da superficial, mas isso não importa tanto. O que vai importar realmente é aquela dilatação de comprimento. Então, aqui a gente também vai dividir. Aí eu fiz aqui, ó, 3 situações. A primeira que é a dilatação linear, que ela é chamada a dilatação quando acontece somente em uma dimensão, como eu coloquei aqui. Aí tá aqui, ó, imagina essa barra de ferro, chegou o calor. Chegou o calor, as moléculas se agitam mais, ocupam um espaço maior. Essa diferença aqui, essa daqui, ó, é chamado de ΔL, ou seja, é a variação do comprimento. Para todas as direções você vai considerar assim, ó, eu tenho a variação de alguma coisa, seja do comprimento, seja da área, seja do volume, vai ser necessário que eu tenha esse comprimento inicial, esse x inicial, que pode ser comprimento, área ou volume. Eu preciso ter o meu coeficiente de dilatação. O que é isso, professor? Coeficiente de dilatação é como se fosse uma assinatura do material. Cada material vai ter o seu. Um se dilata mais, outro se dilata menos. Ele está mais propenso a receber calor que o outro. Então, coeficiente de dilatação ele é do material especificamente. E a variação de temperatura, porque se eu não tiver variação de temperatura, não vai haver dilatação. Então, no caso da dilatação linear, eu estou querendo descobrir a minha dilatação linear, o ΔL. Então, o que eu preciso? Do meu comprimento inicial vezes o meu alfa. Alfa é o coeficiente de dilatação linear. Lembrem disso que a gente vai ser bastante importante isso. Vezes a minha variação de temperatura. Show de bola? Simples assim. No caso da superficial é a mesma coisa. Eu tinha uma placa com uma área A, depois joguei calor nela, a placa A aumentou um pouquinho de área. Perceba que ela está aqui em 2 dimensões. Mesma coisa. O
que eu vou pegar? Variação da minha área vai ser igual ao quê? A área que eu tinha vezes. Agora, como eu estou falando de dilatação superficial, eu vou chamar de beta esse meu coeficiente, tá? Vezes a variação da temperatura. Simples assim, sem polêmica. Agora vamos aqui para o nosso ladinho. Vamos pegar a volumétrica agora, senhores. Volumétrica. Eu tinha um volume V. Agora eu quero descobrir a variação desse volume. Variação do volume é igual ao meu volume inicial vezes. Como eu estou falando de volume agora, o meu coeficiente de dilatação vai ser o gama, que eu vou chamar ele de gama, vezes a minha variação de temperatura. Beleza? Simples assim. Então, só para fixar bem, eu vou ter as 3 dilatações. No meu linear, eu quero descobrir ΔL, vai ser L inicial vezes alfa vezes variação de temperatura. Se eu quero descobrir a minha superficial, variação de área é igual a área inicial vezes beta vezes ΔT. Se eu quero... Opa, coloquei aqui, parece um A. Vai ser meu ΔT. Agora, se eu quero descobrir a variação do meu volume, volume inicial vezes gama vezes variação de temperatura. E aí, você consegue correlacionar entre essas. Tem a demonstração de onde sai isso daqui, mas isso daqui é um bisuzinho master para vocês não precisar ficar decorando. Pensa assim, ó, quando a gente está falando de linear, que usa o alfa, é uma dimensão. Quando a gente está falando de superficial, que usa o beta, a gente está falando de 2 dimensões. E quando a gente está falando de volume, que é o gama, a gente usa 3 dimensões, correto? Então coloca assim, ó, que daí você nunca vai esquecer. Alfa está para uma dimensão, assim como o beta está para 2 dimensões. Do mesmo jeito que o gama, que é o volume, está para 3 dimensões. Professor, o que isso ajuda? Vamos supor que eu queira a relação entre alfa e beta. Eu vou fingir que esse gama não existe aqui, vou fazer assim, ó. Alfa sobre 1 igual a beta sobre 2. Se eu quero descobrir quanto beta vale alfa, eu vou isolar o beta. Então, esse 2 que está dividindo vai passar para cá multiplicando, vai ficar assim, ó. Vai ficar beta e do outro lado 2 vezes o alfa. Essa é a minha correlação aproximada entre beta e alfa. Agora, se eu quiser, por exemplo, o alfa e o gama, eu vou fingir que o meu beta aqui não existe e vou somente pegar o alfa e o gama. Vai ficar assim, ó, alfa para uma dimensão igual a gama para 3 dimensões. Se eu quero descobrir o gama, eu vou isolar ele. O 3 que está aqui embaixo vai passar multiplicando. Então vai ficar assim, ó, gama é igual a 3 vezes alfa. E essa é realmente as relações. Dificilmente vai aparecer para você achar a correlação entre gama e beta, tá? Gama e beta. Dificilmente vai aparecer. Então, geralmente a gente não faz. Essa relação aqui é bem importante. Por quê? Às vezes no exercício ele está falando de volume, ele quer saber a variação de volume, mas ele te dá o alfa. Porque ele já espera que você saiba que 3 vezes o alfa é igual ao gama. Então toma muito cuidado nisso, tá? Isso é muito, muito, muito importante. Aí, uma coisa que é bom eu demonstrar para vocês, que essa é a variação do volume, correto? Mas também pode aparecer para vocês, assim, ó, vou pegar essa daqui da variação linear. Em vez de pegar a variação, ele fala assim que variação ΔL é igual ao quê? L0 vezes alfa vezes ΔT. Show de bola. Mas variação, vocês não concordam comigo que é o comprimento final, que ele ficou, menos o comprimento inicial? Isso vai ser igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Show de bola, né? Agora eu vou passar esse comprimento inicial para o outro lado. Se ele está negativo, ele vai passar para o outro lado positivo. Então vai ficar aqui, ó, L, comprimento final, é igual a L0 mais L0 alfa
vezes ΔT. Show? Simples, né? Agora eu vou colocar em evidência. Então, meu comprimento final vai ser o quê? L0 vezes 1 mais alfa vezes ΔT. Essa é uma outra forma que vocês vão acabar encontrando, seja no livro, seja na prova de vocês. Com essa fórmula aqui, você acha diretamente o comprimento final. Você precisa do comprimento inicial, o alfa e a variação de temperatura. Com essa daqui você acha a variação. Final, variação. Final, variação. E os outros, professor? Mesma coisa. Se eu quiser falar de área, eu vou pegar área final é igual a área inicial vezes beta. Se eu quiser volume, vou pegar volume final é igual ao volume inicial vezes gama e assim sucessivamente. Beleza? Senhores, vou pedir para vocês aí, se esse vídeo te ajudou, dá um like, comenta, compartilha com aquele seu amigo, que a ideia é trazer toda essa lista, toda essa matéria de dinâmica, de termologia para vocês. Beleza, galera? Aquele abraço e valeu!